Então, essa segunda parte aqui da exposição vai ser justamente para falar sobre Locke, né? Como eu falei, existem muitas semelhanças entre o pensamento político de Locke e o pensamento político do John Milton, tá certo? Existe muita relação aí. E como eu falei, tinha comentado também, uma das semelhanças entre o Milton e o Locke é o fato do Locke também criticar um autor patriarcalista, como Milton tinha feito ao criticar Salmácios, tá certo? Então, veja, é um dos primeiros aspectos. Então, aí o que é que o Locke faz? Ele foi, tem até a pergunta aqui, estava ali, perguntou aqui, o rapaz estava aqui, que Locke tinha, que eu, como eu tinha comentado, Locke foi comissionado a escrever os dois tratados. No primeiro tratado, ele faz justamente uma crítica ao filme. É um tratado, como eu disse, a parte negativa da teoria política de Locke, onde ele só critica, tenta refutar a base do filme, tá certo? E o primeiro aspecto é Gênesis 1, capítulo 1, versículo 28, que é onde o filme fundamenta a teoria da propriedade adâmica, tá certo? Então lá tem o seguinte, Gênesis 1, 28. Sede fecundo e multiplicai-vos, é uma passagem muito famosa, né? Enchei a terra e subjugai. Exercei o domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre tudo quanto vive e se move sobre a terra. Essa é a passagem de Gênesis. Aí, para o filme, isso aqui era o quê? O filme dos patriarcalistas. Era uma doação do mundo a Adão, tá certo? O Locke vai inverter e vai dizer o seguinte, que esse versículo não comprova que Deus tenha otorgado poder nenhum a Adão, mas ao contrário, que tenha dado tudo isso ao homem, à espécie humana em geral, e também uma outra coisa também no argumento de Locke é o seguinte, que esse tipo de doação aqui, que eles entendem como uma doação, é sobre as criaturas inferiores. Na verdade, são os peixes do mar, as aves do céu, enfim, não, em nenhum momento Deus teria dado a Adão a posse sobre seres humanos, tá certo? Esse é um primeiro ponto que o Locke vai refutar filme Gênesis 1, 28, tá certo? Um outro aspecto também é o seguinte, foi aquilo que a gente tinha comentado aqui, Márcio, sobre a coisa lá que a gente falou lá do Temer, né? Que é o seguinte, que a tese patriarcalista, ela partia também do quinto mandamento, honrar pai e mãe. Só que os caras não falavam da mãe, só falava do pai, tá certo? Honrar pai e mãe, não, só foi honrar o pai. Porque se você quisesse honrar pai e mãe, você equilibrava homem e mulher dentro da mesma perspectiva. E aí o que o Locke vai fazer também no primeiro tratado é justamente mostrar que lá diz no mandamento é honrar pai e mãe. Então, desse ponto de vista da geração, dos indivíduos, homem e mulher tinham os mesmos direitos. Então, não se poderia restringir ao patriarca, se fosse esse o caso, mas era algo geral, tá certo? Ele para justamente sobre esses dois aspectos. E então, de certa forma, isso resume um pouco do que é a crítica a ele, a filma. Né? Não é só o pai, é o pai e a mãe, e depois Gênesis é um 28, na verdade, você tem uma doação das criaturas inferiores à espécie humana, e não a um indivíduo que seria Adão. Tá certo? Aí ele estabelece a crítica a filme, e aí o que, é que ele vai fazer? Aí ele, depois disso, ele finaliza o primeiro tratado e escreve o segundo tratado. Né? Eu não vou falar muito sobre o segundo tratado, até porque o segundo tratado, como eu disse, é mais questão política. Né? Eu vou falar isso para chegar nos ateus e chegar na questão da tolerância religiosa, que é o finalzinho da nossa exposição. Tá certo? Agora, veja, no segundo tratado, capítulo segundo do segundo tratado é o seguinte, é o estado de natureza. Né? Então, como é o estado de natureza de Locke? O estado de natureza de Locke aí, que é quando ele cita o Richard Hooker e tal, tudo isso. Para Locke é o seguinte, é um estado de natureza, é um estado comum, né, de comunismo primitivo, né, por conta mesmo da doação do mundo à espécie humana e não a Adão, e que nesse estado, os homens eles vivem em uma certa situação de paz, de harmonia, inclusive com propriedade, que é uma das coisas que o Locke avança também aí em relação a outros autores dos naturalistas. Por exemplo, Locke ele admite, ele defende que a propriedade, o dinheiro já se encontra no estado de natureza. E esse estado de natureza ele é regido por uma lei. Qual é a lei?
É a lei de natureza. Não existe lei civil, porque não existe Estado, né? Então o que é que tem ali? Você tem uma lei de natureza. E como é que os homens compreenderiam essa lei de natureza? Compreenderia por sua racionalidade. Não é à toa que tem uma passagem muito famosa do Locke que é o seguinte: somos livres na medida em que somos racionais, porque a liberdade é compreendida, por isso que eu disse, a liberdade nunca é plena, é compreendida como está obediente às leis, tá certo? Então, como você tinha uma lei de natureza, né, que é uma lei divina. Por que lei de natureza? Lei divina implantada na natureza e que os homens compreendem pela razão. Então, nesse estado de natureza havia uma sociabilidade, propriedade. Por exemplo, no Hobbes não tem propriedade, porque você, na verdade, você tem posse. Os homens não obedecem à lei de natureza. A única lei de natureza que você tem basicamente no Hobbes é a necessidade de você salvaguardar, de você não ser destruído pelo estado de guerra, né? Porque no Hobbes o estado de natureza é estado de guerra. No Locke não. Isso é importante. Por quê? Porque ali você já tem uma sociabilidade natural de indivíduos que eram praticamente ateus, tá certo? Por quê? Porque eles não conheciam, na maioria das vezes, a ideia de Deus. Por que eles não conheciam a ideia de Deus? Porque quando Locke vai ainda no segundo tratado, ele trabalha com uma questão assim, uma hipótese. Mas onde é que teria existido um estado de natureza desses, né, que os homens vivessem assim, uma sociabilidade natural? Aí o que é que ele vai dizer? Não, na América. Né? Os índios na América, os tupinambás, lá da literatura de viagem, que o Marcelo falou, eles viviam em uma sociedade natural muito próxima daquilo que eu compreendo como estado de natureza. E a maioria desses índios, dessas comunidades indígenas do Brasil, como ele cita, o Brasil, no caso, eram formadas por ateus. Por quê? Porque não conhecia a ideia de Deus, tá certo? Então eu vou fazer uma citação aqui do Locke, que está na seção 11 do segundo tratado sobre o governo no estado de natureza. Então, olha o que é que ele fala, olha o que é que o Locke diz. E assim ocorre que, no estado de natureza, todo homem tem o poder de matar um assassino, tanto para impedir que outros cometam o mesmo mal, que nenhuma reparação pode compensar, pelo exemplo do castigo que lhe cabe da parte de todos, como para guardar os homens do intento de um criminoso, que, tendo renunciado à razão, aí veja, já sai um pouco as noções religiosas, já não tem, né? Tendo renunciado à razão, à regra e à medida comum concedida por Deus, aqui ele só concede as leis. Ele não estabelece uma religião, tá certo? Ele só estabelece as leis que vai regular o Estado, vai regular a sociabilidade humana, tá certo? Então, tendo estabelecido regras comuns concedidas por Deus aos homens, pela violência injusta e a carnificina por ele cometida contra outro homem, declarou guerra a toda a humanidade, portanto pode ser destruído como um leão ou um tigre, ou um desses animais selvagens com os quais os homens não podem ter sociedade e segurança. Fim da citação. Então, em primeiro lugar, o que a gente pode entender é o seguinte: aqui no estado de natureza, os homens mesmo, eles executam a lei de natureza e julgam em cima da lei de natureza, e pelo fato de eles seguirem as leis de natureza, eles vivem num estado de sociabilidade, e o fato de viver num estado de sociabilidade justamente o difere das criaturas selvagens, tá certo? Porque eles são racionais, compreendem a lei de natureza. E toda vez que o indivíduo atente contra essa lei de natureza, que é a lei de Deus, ele se impõe em guerra. E aí é que você nasce, na verdade, a guerra. Então, completamente diferente do Hobbes. Hobbes, o estado de natureza, já é estado de guerra. Locke, não. É um estado pacífico, os homens vivem numa sociedade natural, com propriedade, dinheiro e etc. Tá certo? E a guerra acontece vez ou outra, tá certo? Vez ou outra quando alguém transgride as leis naturais, tá certo? E aí, é justamente isso aí que a gente tinha comentado aqui com o Marcelo citou. Então, veja, na continuidade disso, ele vai dizer o seguinte, aí vem aquela pergunta, sim, mas já existia uma sociedade natural dessa e tal, aí o que é que o Locke vai dizer? Eu vou ler um parágrafo aqui que tem a parte que eu cito o Locke, e para a gente entender um pouco. Então, veja, partindo dessa questão, e onde é que existia um estado desse? Um estado natural, uma sociedade natural, onde os homens viviam uma sociabilidade natural. Aí a resposta de Locke a resposta de Locke é através da relação com o estado presente das nações entre si. Então, dado que entre elas... Então, primeiro ele puxa um pouco para a questão das relações internacionais, para entender o que seria o estado de natureza, né? Dado que elas, na falta de um direito internacional positivo, encontram-se em estado de natureza, seria razoável acreditar que na existência do estado de natureza, pois, e aí eu cito,
não é qualquer pacto que põe fim ao estado de natureza entre os homens, mas apenas o acordo mútuo e conjunto de constituir uma comunidade e formar um corpo político. Os homens podem celebrar entre si pactos e promessas, e mesmo assim continuar no estado de natureza, como, por exemplo, as promessas de troca e acordo. Um exemplo de Locke é extraído justamente da obra de Graciliano de la Vega, que escreve a história do Peru, né, em que o suíço faz o acordo com o índio, etc. Então, aí o que ele vai dizer é justamente isso, né? Os homens ali, na comunidade natural, que existia na América, eles viviam sem nenhuma, sem estabelecer uma comunidade política, viviam numa sociedade natural, tá certo? E regido pelas leis naturais, tá certo? E aí, disso, a gente então pode passar para o segundo tratado, na verdade, para o ensaio sobre entendimento humano, tá certo? Para entender como seriam essas formas de sociabilidade. Então, veja, sobre esse assunto é inevitável, né, quando a gente parte do modo como Locke estabelece o estado natural, a sociedade natural, o estado de natureza, é inevitável algumas relações entre o segundo tratado e o ensaio sobre entendimento humano. Inicialmente, sobre a relação entre Deus, lei de natureza e moralidade. Essa é a relação. Demos atenção, então, ao que Locke escreve, ao adendo do prefácio que aparece na segunda edição desta obra. O que é que acontece? Aí, depois que Locke publicou o ensaio sobre entendimento humano, aí tiveram várias críticas, tal. Aí ele faz uma segunda edição do ensaio sobre entendimento humano e ele diz o seguinte: a maneira genérica, estou citando Locke, é um adendo do prefácio da carta ao leitor do ensaio sobre o entendimento humano. Aí ele diz: a maneira genérica por meio da qual os homens aferem, através do mundo, da virtude e do vício, é constituída por aquilo que, no interior de cada sociedade, se costuma considerar como sendo o bem e o mal. Sobre isso, os homens não se afastam muito na classificação de suas ações da lei natural. Só esta é, repito, a regra inevitável das suas ações e o critério que permitirá apelidá-la de virtude e de vícios. Fim da citação. Então, sobre isso, podemos entender que existem diversas formas de sociedade ao longo do desenvolvimento da história da humanidade, e é interessante que no ensaio, quem pegar o primeiro livro vai ver que ele sempre está remontando a uma suposta história da humanidade, a história da humanidade, a história da humanidade. A história da humanidade é isso, né? A história de natureza, as comunidades que vão se tornando mais complexas com a origem da propriedade, do dinheiro, e depois com o estabelecimento da sociedade política, que é uma necessidade, é uma espécie de remédio. E aí, de certa forma, Locke é quase uma espécie de anarquista, porque o Estado, para Locke, é tanto que o Estado é mínimo, né? Ele só vai cuidar das propriedades. E propriedade é bem, liberdade e vida. Né? O Estado tem que fazer com que os homens não morram e que as propriedades e a liberdade permaneçam intactas. É simplesmente isso. Ou seja, o Estado é mais ou menos para garantir a segurança. E o resto da vida dos indivíduos é como se fosse um estado de natureza, tá certo? É quase uma espécie de uma anarquia. Então, sobre isso, podemos entender que existem diversas sociedades ao longo do desenvolvimento dessa história da humanidade, e que os vícios e virtudes entre essas sociedades foram caracterizados de acordo com as determinações interiores de cada sociedade. Mas, mesmo assim, como ele tinha dito, esses homens não se afastariam muito dos ditames da lei natural. Tá certo? Continuando ainda no ensaio, né, publicado em 1689. Ainda no ensaio agora, o que é que o Locke diz? Locke declarou de maneira irrevogável a sua... Então, veja, ele declara de maneira irrevogável o desejo de libertar os homens do conhecimento universal. Isso é interessante no Locke, porque é o seguinte: o ensaio sobre o entendimento humano é uma tentativa de estabelecer uma moralidade, tá certo? É uma obra de moralidade. Ele, inclusive, ele tem uma visão corpuscularista da história, muito influenciada pela questão do Robert Boyle, que ele trabalhou com Boyle, que era um químico inglês, e era uma visão corpuscularista da história. E isso fazia com que Locke entendesse o seguinte, que o homem não pode conhecer o mundo físico. Por quê? Porque a matéria é composta de pequenos e infinitos partículas e que é impossível, portanto, a experiência humana adentrar a essa infinidade de corpúsculos que formam a matéria. Era uma coisa da época do mesmo século XVII, essa visão corpuscularista da história. Então, sendo que a filosofia natural não se poderia estabelecer como ciência, o que era que poderia se estabelecer como ciência era a moral. Né? A moral.
E aí você também parte de uma questão divina, teológica, que é o seguinte, que Deus ele fez o homem não para compreender a natureza material, mas para compreender as regras da moralidade, viver de acordo com a lei de natureza. A razão é ajustada a isso, para Locke. A razão é ajustada para compreender as leis da natureza. A questão da filosofia natural, da matéria, é muito mais difícil de ser descoberta por conta disso, né, das pequenas partículas. Tanto é uma passagem muito interessante, bonita, até bem escrita ali da introdução, do ensaio, que ele diz o seguinte, que o entendimento humano é como se fosse uma sonda de um navio. A sonda de um navio ela nunca chega até o final, mas ela é suficiente para fazer com que o navio navegue sem bater, né, sem se chocar com as partes mais rasas, tal, com os baixos. A mesma coisa é a razão humana. É como se fosse uma espécie da sonda de um navio. Ela mesmo que essa razão não seja capaz de dizer ao homem, né, ou permitir que o homem conheça a verdade de todas as coisas, permite ao menos que o homem conheça as regras da conduta, as regras do direcionamento correto das suas ações, tá certo? Isso é muito interessante, isso está na introdução do ensaio, tá certo? Então, partindo desses pressupostos iniciais, vamos encontrar no primeiro livro do ensaio diversas passagens importantes nas quais Locke menciona que não existe nenhuma espécie de regra inata na mente humana. Esse é o primeiro ponto. A maioria das pessoas não levam a sério isso, mas Locke é muito claro. E ele, por mais que tivesse críticos a isso, ele sempre afirmou. Nenhuma correção do ensaio ele disse que as ideias eram inatas. E veja, quando eu estou dizendo que as ideias não são inatas, são as ideias de todas as ordens. A noção de Deus não é inata, a ideia de Deus não é inata, nenhum princípio especulativo, matemático é inato, nem nenhuma regra moral também é inata. O homem é, de fato, uma tábula rasa, ele nasce sem nenhum conhecimento, nasce com as potencialidades das faculdades. Está lá, enquanto potência. Mas enquanto ideia, né, ideia de conhecimento de alguma coisa, o homem não nasce com nenhuma ideia, inclusive com a noção de Deus, tá certo? Então, nem princípio especulativo, por exemplo, princípio de identidade, né, é impossível que alguma coisa seja e não seja, ao mesmo tempo, o princípio de identidade, claro, isso para Locke não é inato, da mesma forma que não existiria nenhum princípio prático inato, por exemplo, princípios de conduta, ou seja, não faça aos outros senão o que gostaria que fizesse com você, né, um princípio prático. Isso também não é inato para Locke. Então, como era que se poderia provar isso? Né? Primeiro, Locke vai para a história, então, de novo, a história da humanidade. Olha o que ele diz sobre essa história da humanidade. Está no livro 1, capítulo 2, seção 2 do ensaio. Apelo, eu vou citar o Locke, apelo para quem tenha um razoável conhecimento da história da humanidade e saiba olhar para lá do seu campanário para saber se existe algum princípio moral que seja observado por todos os homens. Então, o fato de você não ter nenhum princípio que seja observado em todos os homens é uma prova de que os princípios não são inatos, tá certo? Os princípios também não são inatos, aí Locke recorre às crianças, né? A infância, às crianças. E aí eu vou fazer uma citação, livro 1, capítulo 1, seção 16. Ele diz o seguinte: uma criança não sabe que 3 mais 4 são igual a 7, enquanto não for capaz de contar até 7 e não tiver obtido a ideia e o nome de igualdade. Fim da citação. Então também não é inato. Do mesmo modo, a relatividade dos costumes. E essa relatividade dos costumes é isso, estava sendo fornecida por toda essa literatura de viagem, por aquilo que era conhecido da China, por exemplo. Tudo isso que estava chegando mostrava justamente o quê? Uma diversidade cultural. E aí ele vai falar sobre isso. Livro 1, capítulo 2, seção 6 do ensaio. A grande variedade de opiniões relativas às regras morais decorre naturalmente da grande variedade de concepções de felicidades que os homens possuem, e isso seria mais uma prova de que não existe nenhum princípio prático inato na mente humana, segundo Locke. E aí, depois disso, aí é que ele chega à ideia de Deus, né? Aí o que, é que ele vai dizer? Se não existe nenhum princípio desse prático, é a ideia de Deus. Nem princípio prático, nem especulativo, é a ideia de Deus. É inato ou não é? Isso era um problema, para Descartes era, né? Era inato a ideia de Deus. 17. Aí, veja o que é que Locke vai dizer. Não é inata. Quando ele diz que não é inato e que existiam sociedades que viviam sem a ideia de Deus, o que é que Locke está assumindo? Ele está assumindo um ateísmo antropológico.
Eu chamo isso de ateísmo antropológico. Por quê? Porque existiam homens, sociedades humanas que vivem sem a ideia de Deus. Então isso é um ateísmo antropológico. Nessa coisa aí, não sei se explicar para comportamento biológico, mas eu posso chamar de ateísmo antropológico, eu posso fazer uma distinção de alguma crença não cristã. Algumas existiam, algumas que eram crenças, mas, por exemplo, de idólatras e etc. Mas Você consideraria não, ele até diz que são espécies de crença, idolatrias e etc. Mas ele vai dizer que existiam povos que não tinham nenhuma noção de nenhuma crença possível, de nada, entendeu? Que eram pessoas que viviam simplesmente ali aquela. se tiver outra atividade no sol, por exemplo. Não é. Por exemplo, os incas. Tem isso, ele vai para isso. Ele também ele fala esse tipo de coisa. Aí ele vai dizer, por exemplo, como esses povos não usam a palavra Deus, nem a noção de Deus, então também não é. Mas ele vai dizer o seguinte, que tem povos que viviam sem nenhuma noção de divindade, de religião, de nada. Simplesmente vivendo a vida natural, no estado de natureza e se relacionando socialmente por meio da razão e da compreensão das leis básicas que permitem a sociabilidade. Isso é muito claro no Locke. Não, pode até ser, mas estou falando especificamente da noção de crença. Era isso. Não, mas, nem sei. Locke vai dizer que não, que existia, por exemplo, povos. Eu vou citar aqui, os Tupinambás no Brasil que viviam sem nenhum. Ele cita vários, mas mesmo assim, veja, mesmo o fato de você ter alguma crença, ela não quer dizer que você seja necessariamente que você acredite em Deus. Porque. Isso é claro. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, A história de Deus não está recente. é uma história recente, então, mas é isso. Então, a questão aí é que você vai para a coisa da tolerância, né, que depois eu vou querer chegar. Ou seja, existem povos que vivem sociabilidade sem Deus. Então, aquilo que o próprio Locke tinha dito na carta sobre a tolerância, e que outros autores do 17, muitos falaram que sem Deus não existe sociabilidade, lá o irmão Karamazov que Marcelo falou, no Locke você encontra uma contradição. Por que encontra uma contradição? Porque o Locke afirma a forma de sociabilidade sem Deus. Então não é necessário que Deus exista ou que você conheça Deus para que exista a sociabilidade. E se isso é possível, eu posso ser ateu moral. Eu posso ser um ateu virtuoso, no âmbito do pensamento do próprio Locke. Tá certo? No âmbito, agora você tem que saber ler o autor nas entrelinhas para fazer esse tipo de discussão, porque senão você vai lá para a carta sobre a tolerância e diz, Locke não condena os ateus. Mas peraí, não é bem assim. Porque se você vive no estado de natureza sem o conhecimento de Deus, mas de forma social, então Deus não é tão necessário para o estabelecimento da sociabilidade, da vida moral, da conduta prática, etc. Recente, que é do Vermelho de Deus. Mas falar em termos de religiosidade é um pouco mais difícil. A antropologia, mesmo antropologia ideológica, histórica, tem dificuldade de encontrar exemplos, apesar de ter nenhum traço que chamaria De uma religião, né? Agora, para a tese dele, para a tese dele funciona. E aí, só que dentro do pensamento dele, aí você tem que saber entender como é que funciona isso. Aí depois eu vou chegar na coisa da religião. Como é que Locke ele estabeleceria a necessidade da religião? Aí. E aí é outra história. Mas eu não vou adiantar agora, porque senão, né? Mas deu para entender isso? Então, eu entendi o que o professor falou, mas o que o Locke está pensando é justamente na noção verdadeira de Deus, que se entenderia como verdade. E é esse Deus que criaria as leis de natureza, sem Deus tudo é possível. Então, não é bem assim, né? Por quê? Porque os homens viviam sem Deus. Pode até ter um mínimo de religiosidade possível, mas pode ser, por exemplo, idólatra, pode idolatrar uma pedra, o sol e etc. E isso não é você conhecer Deus. E se aí você entende Deus como fundamento da moralidade, o Deus verdadeiro, que é o paradigma do século XVII, aí você inviabiliza tudo. Aí você vai dizer, pô, Locke era ateu. Claro que era, porque senão ele diz que os homens podem viver moralmente sem a idade de Deus, dentro assim mesmo do pensamento dele, desse paradigma. Agora, claro, pode existir várias formas de crença, mas não uma crença verdadeira, não uma crença de Deus, etc. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, Locke ele expande essas conclusões, né, para contornos mais amplos, e eu cito:
a existência de Deus se manifesta de tantas maneiras e que a obediência que lhe devemos, por tal forma, se ajusta aos ditames da razão, que não é de admirar que grande parte da humanidade dê testemunho das leis naturais, são leis de Deus. E assim, muitas regras morais são geralmente observadas, veja bem, muitas regras morais são geralmente observadas, embora na ignorância de seu verdadeiro fundamento, que é a vontade de Deus. Muitas regras morais são observadas sem o conhecimento de Deus. Está no Locke, entendeu? Então é um ateísmo. Não é um ateísmo, é um ateísmo antropológico. Naturalmente o homem é assim. Né? Eles vivem sem isso, tá certo? Então, você poderia até dizer, então ampliar, mesmo sem nenhuma crença, sem crença alguma, se você for o mínimo, uma pessoa minimamente razoável, você pode viver em sociedade, se comportar de forma moral, ética, sem a noção de Deus ou de qualquer crença possível. Né? Isso é permitido pelo pensamento do próprio Locke, basta você ficar aqui nesse primeiro livro. Tá certo? Então Locke deixa claro que o homem, enquanto uma criatura razoável, que possui em germe as faculdades necessárias para o aprimoramento moral, faz com que diversas formas de sociabilidade sejam possíveis. Né? Inclusive, na história da humanidade, da existência da sociedade civil, no estado de natureza, como havia afirmado no segundo tratado, era muito comum a existência de sociedades ateias. Era muito comum. E aí, vamos lá de novo, com o Garcilaso de la Vega. E aí, o que é que ele vai dizer, o Garcilaso? Tá, ele cita os Tupinambás, tal, a Baía de Soldânia, alguns povos, ele vai dizer que são povos, estou citando Locke, que não tinham um nome para Deus, nem religião, nem culto. Aí, mas viviam socialmente, viviam moralmente, obedeciam às regras básicas da sociabilidade, tá certo? Então, isso não comprometeria a existência de Deus, isso não compromete a existência de Deus. Veja, o argumento de Locke não é contra Deus, ele não está querendo dizer, Deus não existe, não é isso que ele quer provar, mas sim a existência da ideia inata de Deus, bem como da necessidade dessa ideia, ou seja, da necessidade do conhecimento ou da afirmação de Deus, seja por via inata ou adquirida, para que seja possível a vida em sociedade. Não existe isso. Ao que parece, Locke tem em mente que mesmo sem noções de Deus, da religião, os homens podem viver em sociedade simplesmente pela capacidade de compreender o que seja justo ou injusto, pela simples luz natural, ou seja, pela razão, tá certo? E aí, não satisfeito com tudo isso que ele já tinha posto no segundo capítulo do primeiro livro, ele escreve mais um capítulo ainda no primeiro livro para reafirmar tudo isso, tá certo? Ele reafirma. Aí ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui uma passagem. Ele fala da adoração a Deus, né? Ele diz o seguinte, Deus deve ser adornado, sem dúvida, uma das maiores verdades, ele sempre diz, não, isso é verdade, Deus existe, mas o problema é a conclusão, né, que ele vai depois. Né? Uma das maiores verdades, e quantas podem entrar na mente do homem e merece ocupar o primeiro lugar entre todos os princípios. Beleza, tranquilo. Entretanto, de modo algum pode ser considerada inata, e creio, nada há de mais ridículo do que dizer que as crianças têm inato esse princípio prático de que Deus deve ser adorado, quanto ignoram em que consiste essa adoração, que é o seu dever. Outra conclusão de Locke. Os ateus mencionados pelos antigos e marcados nos anais da história não descobriu a navegação, a literatura de navegação, nesses mais tardios tempos, nações inteiras na Baía de Soldânia, no Brasil, entre os quais não se encontrou nenhuma noção acerca de Deus e nem da religião. É uma pergunta que ele faz. Então, para Locke, o conhecimento de Deus depende da orientação do pensamento para isso. Tá certo? E aí, a gente poderia dizer, não, bom, mas sociedades mais naturais, mais arcaicas, elas poderiam viver sem Deus. E sociedades mais avançadas, do ponto de vista da civilização, da ciência e das artes, necessariamente desenvolveria a ideia de Deus. Mas não, Locke ele deixa a margem que mesmo sociedades mais civilizadas, mais desenvolvidas, permaneçam com um povo sem a noção de Deus. Aí ele vai dizer o seguinte, Locke assevera Locke, há povos que mesmo vivendo sob o domínio das artes da ciência, e onde a ciência floresceu,
Mesmo assim, e eu cito, por não haverem dirigido seus pensamentos nesse rumo, carecem da ideia do conhecimento de Deus. Aí ele vai citar o exemplo dos chineses, tal, de povos que têm uma antiga religião. Sinceramente, eu tentei pesquisar o termo que ele cita lá, mas eu não encontrei qual das religiões chinesas seria essa. Então, ele cita uma literária. Eu não encontrei para saber de qual religião específica da China ele estava falando, mas ele disse que diversos é, povos dentro da China viviam sem nenhuma noção de Deus, e lembrando que a China era sempre foi uma nação desenvolvida, tanto do ponto de vista tecnológico e etc. Entendeu? Então, veja, o desenvolvimento das artes e da ciência também não quer dizer o desenvolvimento necessário da noção de Deus, certo? Ele deixa isso claro também. Eu vou citar a passagem para ficar mais preciso. Ele diz o seguinte: os sábios que zelavam pela antiga religião chinesa, que são o partido dominante, são todos ateus. Os chineses, né? Que é um povo extremamente desenvolvido na ciência, nas artes e etc. Se examinássemos atentamente as vidas e pensamentos de gente menos remota, aí é que tá, né? Se fosse olhar hoje, na época dele ali na Inglaterra, é, não nos faltaria motivo para temer que muitos, em países mais civilizados, não possuem uma noção profunda nem clara acerca da divindade. Deixa claro. Livro 1, capítulo 3, seção 8. Então, tendo em vista que mesmo nas religiões onde prevalece o ensino correto sobre a unicidade necessária de Deus, por exemplo, as religiões monoteístas, etc., que aí ele vai dizer também sobre essas religiões. No caso, ele está falando do judaísmo, cristianismo e a religião maometana. Ele vai dizer o seguinte, que muitas dessas pessoas que vivem em mundos com essa religião, ou seja, cristãos, judeus, etc., muitas pessoas ainda assim não têm nenhuma noção de Deus. Por exemplo, muitas pessoas que são, por exemplo, cristãos ou judeus pensam que Deus é um homem sentado no céu observando o mundo. Para logo que isso é uma falsa ideia de Deus, portanto é um não conhecimento de Deus. Agora, a questão de tudo isso é o seguinte: ao que parece, a razão humana pode derivar os ditames da moralidade e criar laços de união sociável e civilidade mínima que permita a continuidade de uma sociedade sem que seja necessária a ideia de Deus. A partir dessas considerações, então, vamos fazer uma suposição. Aqui é no âmbito da suposição. Desde que eu comecei com Locke, eu estou supondo uma nova leitura, né? Foge dessa coisa do Locke, crítico do ateu. Então, o homem, uma suposição, o homem naturalmente ateu, que aparece na obra do Locke, são justamente aqueles das sociedades da América, né? Da China, enfim, as quais Locke, no segundo tratado, menciona como exemplos de vida em sociedade natural, da vida mais perfeita, porque é a menos corrompida, onde os homens são iguais, etc. Esse é o exemplo do Locke. Assim, a sociabilidade não depende do conhecimento de Deus. Mas, se é essa a orientação, de onde deriva a necessidade da religião e qual a razão do ataque aos ateus na Carta sobre a Tolerância. Então, agora é o problema, né? Porque se é assim, por que Locke depois vai dizer que é necessário ter religião, que os ateus não podem ser tolerados, os ateus não cumprem o contrato, e etc. Então, veja, para responder, vocês me permitem a ler essa parte aqui, faltam só 4 páginas, porque é uma coisa mesmo de uma suposição, de uma interpretação do Locke que eu estou tentando. Está muito provocado até por essa coisa do Locke intolerante aos ateus e etc. Então, veja, para responder essa questão, temos que partir da ideia que a origem da sociedade civil é fruto da corrupção moral que toma conta da sociedade natural quando temos o advento da apropriação ampliada de propriedades facultado pela utilização da moeda. Então, veja, em primeiro lugar, no Milton, não sei se vocês lembram, até comentei, a corrupção é por conta do pecado original. Então, você tem um pecado original, os homens se corrompem. No Locke não é necessariamente o pecado original, mas é a propriedade. Como a propriedade ela acontece no estado de natureza, e depois disso você tem a moeda, né? Não sei se vocês sabem a historinha, mas que no 5º capítulo do segundo tratado, que é só sobre a propriedade, é o que o Locke vai dizer, que a moeda
permite a apropriação ampliada. E é interessante que com isso até Locke também ele quebra a própria lei de natureza, porque a lei de natureza diz que o homem só pode apropriar daquilo que ele vai utilizar, tá certo? Então a lei de natureza limita a propriedade, tá certo? Por quê? Porque se algo se estragasse, você acabaria entrando no direito do outro, tá certo? Porque lembra, a gente está aqui no paradigma do comunismo primitivo, tá certo? Então, com a moeda, não. Porque a moeda, ela converte o valor. Então, por exemplo, 10 mangas, 20 maçãs pode ser convertida em uma moeda, por exemplo, de ouro, que tem o valor de 10 mangas, maçãs. Uma suposição, Locke cita exemplos dessa natureza, tá certo? Então, quando você converte o valor, quando você converte o valor para a moeda, você permite com que as pessoas possam ampliar a propriedade sem ela se estragar, por meio de que do acúmulo das moedas, tá certo? Então aqueles que vão trabalhando mais vão acumulando mais, e isso aí vai ocasionando uma desigualdade no estado de natureza, que era uma desigualdade que não existia anteriormente, tá certo? Essa desigualdade não existia, era um mundo quase igual. Por quê? Porque todo mundo tinha que trabalhar para suprir as suas necessidades individuais. Ele só apropriava aquilo que era necessário, porque, por exemplo, se ele colhesse 20 mangas e só comesse, só chupasse 10 mangas e as outras 10 estragasse, ele adentrava no direito do outro, porque todo pertence a todo mundo. Com a moeda, não. Ele pode ter 20 mangas em uma moeda, entendeu? E aí ele vai ampliando e isso vai tornando a sociedade mais desigual e gera cada vez mais situações de guerra, que o homem vai e tenta se apropriar da propriedade do outro, etc. Então, aí o que é que acontece? Né? Como o Estado ele vai se corrompendo cada vez mais pelo advento da moeda, aí os homens, então, segundo Locke, decidem sair daquele estado de natureza, estado original de natureza, e cria uma sociedade política, tá certo? O consentimento original, né, que é o pacto original, cria a sociedade política. Depois disso, ele estabelece o trust, que eu falei para vocês, que é a confiança. Estabelece a confiança em um corpo de representantes, tá certo? E aí você tem, então, o Estado. E aí, o que é que parece? Ao que parece, pegando os textos do Locke, parece que nesse Estado desigual, corrompido pelo advento da propriedade, e que a maioria das pessoas não tem tempo para se dedicar, para entender as leis de natureza, porque é necessário trabalhar, porque aí, quando você tem a desigualdade no Estado civil, você cria outras categorias no pensamento de Locke, por exemplo, a alienação do trabalho. Então, aquele indivíduo que acumulou mais propriedade, agora ele pode contratar o trabalho de outros indivíduos, por exemplo, que tem menos dinheiro e tal. Aí você tem alienação. Então, aí você gera, no Locke, duas espécies de sociabilidade. Aquela do homem mais racional, tá certo? Que acumulou mais, que tem mais oportunidades, e aquela daqueles indivíduos que tem que trabalhar para uma pessoa e gastar todo o seu tempo naquilo, e que isso, segundo ele, inviabiliza as deduções racionais sobre a lei de natureza. Então, parece que é nessa sociabilidade que a religião é importante. Só nessa. Porque aí o que é que vai acontecer? Isso aí aparece em outras obras do Locke, que eu vou citar depois. Reasonableness of Christhood, que não tem tradução, mas poderia ser a razoabilidade do cristianismo, que ele vai mencionar isso. Aí é nessa sociedade que a religião se torna importante para quem? Os pobres, os trabalhadores. Como ele fala para as pessoas que vivem da mão para a boca. Essas pessoas não têm tempo para se dedicar nas deduções da razão, e aí é necessário você ter uma religião para formar moralmente essas pessoas, porque elas não são mais capazes de estabelecer deduções racionais. E isso é muito claro. E aí, por exemplo, se você vai pegar o ensaio, olha lá, o segundo tratado, como eu mencionei para vocês, os homens vivem no estado de natureza completo, simplesmente usando a razão. No ensaio sobre entendimento, o que é que vai acontecer? Locke vai dizer, como eu falei para vocês, que a moralidade é mais científica do que a ciência, do que a filosofia natural. Tá certo? Aqui, na razoabilidade do cristianismo, é justamente ao contrário. Ele está vendo que aqueles indivíduos estão vivendo agora numa sociedade política que tem dois níveis de racionalidade, ou seja, a racionalidade do trabalhador, uma racionalidade pequena, baixa, e aqueles indivíduos que têm uma educação mais ilustrada. E isso até é interessante, gente, que isso reflete no texto do Locke até de educação. Locke escreveu 2 livros sobre a educação, os Pensamentos sobre a Educação, está traduzido com esse título, e tem um outro também que é um texto que ele escreveu sobre a lei assistencial, que é entendido como a lei dos pobres.
Aí o que vai acontecer? No texto dos pensamentos sobre a educação, Locke então define uma ideia de educação para formar o gentleman, formar o cavalheiro. Então é uma educação extremamente ilustrada, que você vai aprender latim, as passagens da Bíblia, vai aprender a desenhar uma série de coisas. E aí, para a educação do pobre, do trabalhador, sabe o que ele vai dizer? É uma educação meramente técnica, técnica mesmo, você aprender uma arte manual desde criança para, digamos assim, desenvolver e conseguir o sustento por meio do trabalho, tá certo? Então, essa perspectiva das duas racionalidades, ela se encontra em outras obras do Locke também, até nas obras que ele fala sobre a educação, tá certo? Então, então, então eu, eu fiz, com essa coisa da reforma, me chamaram algumas vezes para falar sobre isso, e eu usei justamente esses dois textos do Locke para mostrar isso. Porque, de fato, se você pegar lá os textos, todos estão traduzidos, tal, é fácil de encontrar. Você tem isso, são dois tipos de racionalidade, certo? É muito, muito parecido, né? Razoabilidade e racionalidade são a mesma coisa. Não, razoabilidade parece que está pensando na noção do crédito. Não, a razoabilidade aqui é o seguinte, porque a tradução seria essa, porque na verdade você tenta estabelecer o que é que ele vai fazer nessa obra. Ele vai pegar o cristianismo e vai tentar simplificar o cristianismo ao máximo. E a simplificação do cristianismo é justamente isso, para que as pessoas possam compreender. Então, é uma religião extremamente simples, razoável, para a maioria das pessoas que não tem tempo para se dedicar sobre as deduções mais difíceis da religião, entendeu? Então, uma religião assim, Deus existe e mandou seu filho para nos salvar. É basicamente isso. Por isso é uma religião razoável e simples. Leibniz. Isso. Isso mesmo. Era muito comum. Não é para todo mundo. Ele assume isso, entendeu? E aí é que está a minha tese. A religião ela só entra aqui. Porque os homens racionais, que são aqueles que estão na educação melhor, etc., eles não precisam conhecer Deus. Por quê? Porque a razão já basta para derivar as regras da moralidade, entendeu? Não mas é aquilo que eu falei. Você não precisa conhecer Deus para conhecer a sua lei. Ele fala aqui, eu citei isso várias vezes. Você conhece as leis, mas não quer dizer que você conheça Deus. Deus é uma outra história. Deus é mais difícil de conhecer, entendeu? Deus é uma dedução lógica. É claro que você pode conhecer Deus pela própria ordem do mundo. Ele vai falar, você observa, tem até a prova da existência de Deus, é no capítulo 19 do 4º livro do Ensaio. Ele prova Deus, e a prova dele justamente parte da organização do mundo. Você percebe que o mundo tem uma ordem, tal, você compreende isso por meio da sensibilidade, mesmo aí você chegar à necessidade de um criador. Mas veja, não é todo mundo que direciona os pensamentos para isso, tá certo? Então a maioria das pessoas vivem e se comportam moralmente sem conhecer Deus. Agora veja, em um estado de desigualdade, em que boas partes das pessoas têm que trabalhar e viver sem ter tempo para pensar sobre isso, quem é que vai fornecer essa moralidade? Já que a razão vai ser mais difícil de ser cultivada. Quem vai fornecer a moralidade é a religiosidade. Por isso que o cristianismo tem que ser simples, tem que ser cristianismo razoável, com poucos elementos, para que seja possível de ser compreendido. E ele cita, vou passar aqui as passagens, porque ele é muito claro sobre isso. Mas posso continuar aqui. Então, veja, na razoabilidade do cristianismo, Locke revela que a insatisfação relativa à falta de consistência do sistema teórico, aí ele vai falando, eu não vou comentar muito isso aqui, eu vou direto ao ponto. Então, veja, quando ele vai falar aí dos filósofos, veja bem o que ele fala da moral filosófica que ele tinha dito no ensaio. No ensaio ele diz que a moral você pode provar com as matemáticas. A figura de 3 ângulos é a mesma coisa, é tão lógico quanto a moralidade. O que ele vai falar na razoabilidade do cristianismo? Vemos como uma tentativa dos filósofos foi um fracasso antes do tempo do nosso Salvador. Quão pouco dos seus sistemas chegavam à perfeição de uma verdadeira e completa moralidade é muito visível. E se, desde então, os filósofos cristãos têm ultrapassado-os, todavia, podemos observar que o primeiro conhecimento da verdade que eles tinham adquiridos é proveniente da revelação. Continuando. Ou seja, os filósofos nunca chegaram a princípios inquestionáveis e, por clara dedução,
a produzir um corpo inteiro de leis de natureza. Assim, se os filósofos da racionalidade moral, que era Locke, né? Se o filósofo da racionalidade moral se mostra cético em relação às descobertas das leis morais por parte dos filósofos, algo que deve chamar a atenção do leitor do ensaio, o que ele diria em relação aos indivíduos comuns, aos trabalhadores, tá certo? Sobre as possibilidades individuais de conhecimento das leis da moralidade, as conclusões de Locke são ainda mais pessimistas. Locke argumenta que o conhecimento da moralidade pela simples luz natural, e eu cito, faz progressos tão lentos e pequenos avanços no mundo, fim da citação, que as regras morais classificadas pelos filósofos, se difundidas entre o povo, não auxiliariam de maneira alguma a maior parte dos ignorantes e pescadores. Sendo assim, e eu cito, os incoerentes apotogemas dos filósofos e homens sábios, embora excelentes em si mesmos e bem intencionados por eles, jamais poderia produzir uma moralidade a respeito do qual o mundo estivesse convencido. Jamais podia levantar a força de uma lei que a humanidade deva estar certamente dependente. Continuando aí, uma outra citação razonableness, que eu não coloquei aqui no texto, mas eu vou citar para vocês, está aqui em um outro texto que eu tenho, da mesma obra, ele diz o seguinte: a menos que devêssemos pensar que uma criatura racional tem uma lei irracional, porém, considerada a fragilidade do homem, apto a deixar ser levado pela corrupção e miséria, ele prometeu um libertador, que em tempo justo ele nos enviaria. E então declarou para toda a humanidade que todos que acreditassem que ele era o Salvador, o prometido, constituído Senhor e Juiz de todos os homens, para ser o seu rei e legislador. Então, esses homens que acreditassem seriam salvos. Isto é uma proposição simples e inteligível. E toda a misericórdia de Deus pode ter consultado os pobres deste mundo e a toda a humanidade, de modo que estes são os artigos que os trabalhadores e o homem letrado podem compreender. Esta é uma religião erigida para capacidades vulgares e para o estado da humanidade neste mundo destinado à labuta e ao trabalho. Fim da citação. Então, e para finalizar, também abrir, né, chegando nos últimos pontos aqui. Então, ao que parece, que Locke estabelece, e aí depois aí a gente vai finalizar na tolerância, e é justamente isso. Com o avanço da sociedade, a complexidade, fruto da propriedade, o estabelecimento da sociedade civil, o que é que nós temos? Nós temos uma origem, a origem da desigualdade e da corrupção moral do homem. Boa parte desses homens eles não conseguiram apropriar o suficiente, acaba tendo que alienar o seu trabalho para pessoas, indivíduos com mais posses e etc. Esses homens eles perdem a capacidade moral, porque eles vivem, como Locke diz, da mão para a boca, da mão para a boca, da mão para a boca, ou seja, não tem tempo de pensar sobre a moralidade, sobre o que é certo e o que é errado, eles simplesmente vivem um mundo ali imediato. Então, é nesse mundo aí que a religião se torna necessária. Ela se torna uma espécie de vínculo moral. Ela se torna uma espécie de base moral que unifica e que fornece fundamentos básicos para os homens iletrados, tá certo? E aí é justamente dentro desse ambiente que a tolerância é importante no Locke. Por que ela é importante? Porque já que a religião se torna algo fundamental e necessário, ao mesmo tempo acontece o seguinte, que os homens se dividem em diversas religiões possíveis. Diversas religiões. Cada religião advoga numa determinada coisa, mesmo no âmbito mesmo do cristianismo, várias igrejas cristãs, etc., se degladiando e etc. Então, veja, se a religião se torna um elemento de moralidade, ao mesmo tempo a intolerância religiosa, ela inverte essa moralidade, porque ela traz a guerra, o distúrbio social e a confusão de ordem religiosa. Então, é nesse cenário de necessidade da religião e de visível intolerância religiosa que você tem que estabelecer uma tolerância. Então, veja, a moralidade é que se torna tolerante, é a tolerância que se torna a moralidade, entendeu? A tolerância acaba se tornando uma espécie de fundamento moral dentro desse pensamento aí, porque a religião ela continua sendo necessária, e é por isso que aí Locke ele vai ampliar
essa coisa da moralidade ou da tolerância para os mais diversos tipos. Por exemplo, quem é que Locke não vai tolerar? O intolerante, óbvio, né? Porque como tolerar aquele que não tolera. Ele não vai tolerar os papistas, né, os católicos. Por que não tolera os católicos? Já comentei um pouco aqui antes. Porque o católico ele se vincula a um príncipe estrangeiro, que é o Papa, então ele se torna uma espécie de traidor do seu Estado, porque ele está vinculado a um príncipe estrangeiro. Ele não tolera os ateus. Ou então ele também não tolera algumas religiões que vão de contra a humanidade. Por exemplo, religiões que defendem alguma coisa, como por exemplo matar os homens, algo desse tipo, uma espécie de uma religião bem entusiasta. Sacrifícios humanos, ele não tolera. E não tolera o ateu. Aí sim não vai tolerar o ateu. Agora, por que ele não pode tolerar o ateu agora? Porque agora a humanidade é corrompida completamente pela propriedade, entendeu? E agora, se o ateísmo, de fato, já que a moral se tornou religiosa e, além de religiosa, tolerante, se você for ateu, aí você compromete tudo, entendeu? Por quê? Porque a maioria dos homens não tem mais capacidade de estabelecer a moralidade simplesmente pela razão. E aí, então, você tem intolerância ao ateu. Então, a intolerância ao ateu, ela surge em um ponto bem específico, tá certo? Então, no final das contas, o que é que Locke está fazendo? Ele está estabelecendo duas formas de racionalidade e está dizendo o seguinte: para um tipo de gente é necessário ter a religião. E além de ser necessário ter a religião, é necessário que essas pessoas que têm a religião elas sejam tolerantes, para que elas possam viver em sociedade. Pronto, resolveu o problema da moralidade. Agora, nesse estado, você não pode ter o ateu. Porque se você tiver o ateu, e levando em conta que é a religião que vai fornecer os elementos da moralidade, o ateu vai comprometer tudo isso, tá certo? E aí, lembrando que nós estamos em uma situação de corrupção moral, né? Corrupção moral gerada pela propriedade. Bom, agora, basicamente, essa é a minha ideia. No final, é uma leitura minha do Locke, tá certo? Sobre isso, e eu abro aí as questões para vocês, né? Nessa exposição tortuosa aí de Milton, Filmer. Mas, no final das contas, eu quis mostrar isso para vocês, o modo como a religião foi sendo trabalhada, o modo como era importante, e isso depois o modo como ela vai sendo esvaziada no Locke e depois como ela se torna necessária novamente a partir da visão sobre a questão da propriedade, que é um dos elementos fundamentais no pensamento político de Locke. Você não encontra nos outros autores o que há talvez de mais original, assim, do ponto de vista do pensamento político, é a propriedade. A propriedade é o elemento de corrupção ao mesmo tempo. É o elemento que faz que o homem se desenvolva do ponto de vista material, mas é a propriedade que causa a corrupção, a degeneração e a divisão da sociedade em duas classes. É por isso que autores marxistas, como por exemplo Macpherson, ele tem um livro, não sei se vocês já ouviram falar, os professores aqui devem ter, é um professor canadense, ele escreveu um livro bem famoso, Marcelo tenho certeza que sabe, A Teoria do Individualismo Possessivo. E aí, nessa obra, o Macpherson ele tenta fazer uma espécie, uma leitura próxima dessa que eu estou falando aqui para vocês, quando ele, claro, né, levando ali ao extremo marxismo, mostrando que Locke era defensor do capitalismo, mas no final das contas ele chega a uma conclusão muito próxima dessa que eu cheguei. Ou seja, que existe em Locke dois tipos de racionalidade. A racionalidade do homem culto, do cavaleiro, do gentleman, e a racionalidade do homem pobre, do trabalhador que não tem tempo de se dedicar às deduções da racionalidade. Certo? Muito aberto. China, também China, mais culto, e o camponês inculto. Eu penso que aí ele levaria isso para todos os países, todas as nações. Então, ele diz que a China é até. Ele diz que na China você... Não, mas aí a questão... Talvez você tenha feliz. Se você tem povos que são associados, mas são ateus, como é que essa construção... É uma boa pergunta, professor. É uma boa pergunta. Agora, veja, essa obra, a razoabilidade, ele não entra nesse assunto. Mas, de fato, como eu tentei fazer uma leitura, né, não linear do Locke, botando, então, de fato, é um problema importante. Isso aí é um problema importante. Talvez seja uma espécie de uma ambiguidade do conceito de ateísmo, verdade. Talvez seja uma ambiguidade. O pessoal tem uma religiosidade,
sagrado, transcendente, mas não tem poder de Deus monoteísta. Eu penso que isso aí, eu penso que isso permanece, essa coisa aí, porque ele escreveu, tá lá no ensaio, a gente não pode fugir disso. Agora, sobre essa outra questão, de fato, seria um pouco complicado de responder, até porque não existe muita na razoabilidade, ele não entra muito nesse assunto, mas o que eu não sei, talvez Locke estivesse pensando, e aqui é uma suposição, sobre a sociedade mesmo inglesa, entendeu? Porque o que estava acontecendo era o seguinte em Londres, da época dele. O avanço, né, desenvolvimento do capitalismo, mercantilismo, etc., do século XVII, e as cidades, por exemplo, Londres estava se enchendo de pobres, de camponeses, o pessoal saindo do campo e indo para a cidade. E talvez, aí sim, talvez essa obra dele seja uma resposta àquele contexto ali da Inglaterra, específico, em que a cidade estava sendo tomada por indivíduos vindo do campo, etc. É tanto que, quando ele escreve esse outro texto sobre a lei assistencial dos pobres, ele menciona justamente isso, né? O fato de que a cidade está sendo um número muito grande de pessoas pobres e que vivem à míngua e que devem ser sustentadas pela paróquia lá, né? Que você tem que ter uma ajuda mínima para essas pessoas. E aí é por isso que ele vai dizer, não, você tem que ter uma educação específica para esse tipo de gente. Então talvez a saída, de fato é um problema, eu vou pensar para resolver, mas talvez uma saída fosse dizer isso, que a resposta, essa obra de Locke, a razoabilidade do cristianismo, a lei assistencial dos pobres, seja uma resposta àquele contexto da Inglaterra, né, em que existe cada vez mais um número de pobres e que, portanto, aí você teria que ter uma religião mais simples para esse tipo de gente. Até porque a educação não forneceria isso, né, já que ele faz dois tipos de educação. E os dois tipos de educação, de fato, é muito claro. Se você pegar as duas obras do Locke, essas duas que eu falei, você vai ver. É dois tipos, a do Gentleman e a do... E depois a educação que você vai dar a esse pobre camponês que vem na cidade. Então talvez seja isso, mas de fato é um problema, eu vou tentar... Vou tentar... Não, mas também, veja, essa minha exposição aqui era uma coisa que eu construí. Assim, Locke ele não diria isso. Se ele tivesse aqui, ele dizer, você está mentindo, você está me chamando. Era, não foi o que eu disse, porque eu tentei construir isso a partir de coisas que ele deixou nas entrelinhas, entendeu? Talvez ele dissesse isso, mas assim, partindo do pressuposto do que leva um autor a escrever uma obra, das ideias ali, eu penso, até também essas obras, essas outras que eu falei, são obras posteriores, tal, já do final lá do século XVII, já no finalzinho, a razoabilidade é do finalzinho ali, 1697. Então, provavelmente seja uma resposta ao contexto mesmo social de Londres, ali da Inglaterra, muito preciso, desenvolvimento da sociedade industrial, capitalista, do mercantilismo muito forte. Talvez seja uma resposta a isso. Eu tinha uma leitura um tanto do Carniano, porque ideia que parecia, por que ele barra Deus e católico? Porque eles são ameaças à ordem pública. Religião, certo, é claro, ela é uma garantia da ordem pública. Ela leva as pessoas a consentirem e colaborarem. E esses caras não, eles são ameaça potencial também. De modo que a religião é essa construção imaginária da sociedade como um Deus real. Agora, quando você está falando aí, isso talvez faria sentido se você admitisse que em outras sociedades tem outras construções imaginárias da sociedade que garantissem isso. E essas outras sociedades. Não, eu não tenho problema de aceitar, não. O problema é ele que falou. Não, mas eu entendi. Por que eu não aceito intolerante? Porque ele é uma obrigação. No caso do intolerante, sim. Talvez o intolerante fosse um caso, né, que de fato não dá, mas, por exemplo, o ateu e o católico, porque não o caso do católico, que é uma questão mesmo da Inglaterra que ninguém aceita católico, né? Eu até comentei isso, né? Mas no caso do ateu é complicado, né? Por que você não vai aceitar o ateu, já que o próprio Locke diz que muitas sociedades vivem sem o conhecimento de Deus? Esse é o grande problema. Mas, de fato, o que você falou é um problema, né? Eu vou tentar resolver como seria isso, essa questão
por exemplo, na China, que existem ateus, tá, etc., um trabalhador. Mas, no caso, eu penso que seria mais uma resposta, de fato, à situação, ao contexto social da Inglaterra. Eu penso que é isso, até por conta dessa outra lei, que na verdade esse texto sobre a lei assistencial é uma espécie de um aconselhamento que ele ia mandar para o parlamento, né? Dizer, ó, vamos criar uma escola de trabalhadores, work school, para educar. Na verdade, não é para educar, é para fornecer uma arte, ou seja, uma espécie de uma profissão, de uma arte para trabalhar e conseguir algum dinheiro e não viver às custas do Estado. Aí parece que para esse indivíduo é que você vai ter que ter uma religião, entendeu? É muito para esse indivíduo. Até porque. Agora, é claro, isso é que você falou é um problema, de fato, é um problema que tem que solucionar. Agora, parece que a obra ela é muito presa a esse contexto. E o ensaio seja aquela coisa mais geral, que ele quer falar de todo mundo, tal, que a ideia de Deus não é nada, uma coisa mais generalizante. Desafio da tolerância, a diversidade religiosa e a política, é tentar escapar desse contexto específico para isso. Está em outro lugar, em outra época. Uhum. E, sim, eu lembro de uma comparação que faz entre a escola de criança e a questão de 2000. 2000, a diversidade deve ser incentivada, que a gente aprende com o outro. E aprendendo com o outro, você progride. Então, a sociedade deve ser a mais tolerante possível. Então, assim, é bonito de ouvir. Né? Mas a tolerância. E a crítica é, peraí, mas aceitar inclusive é intolerante? Não, intolerante é difícil. Esse é. Neonazista. O intolerante é complicado, porque ele é aquele cara que ele vai se impor contra os próprios tolerantes, né? Então, por exemplo, o intolerante é aquele que vai toda hora desrespeitar as leis, etc. Ele vai abusar. Agora, veja, sobre essa questão que você falou de Stuart Mill, de uma tolerância, uma diversidade ampla, Locke teve outros textos também. Por exemplo, ele escreveu, depois dessa carta aqui, aí teve um autor chamado Jonas Prost. Ele escreveu uma refutação a Locke. E aí Locke escreveu uma refutação a Proust. E aí Proust escreveu outra refutação a Locke. E aí tem um debate maior, então, porque a gente não entrou nisso. E aí Locke acaba levando os contornos da tolerância contornos altíssimos. Por exemplo, ele fala, por exemplo, de questão da tolerância intelectual, filosófica. E aí você também tem uma outra obra do Locke. Eu citei isso no meu livro sobre a tolerância em Locke, que é a Constituição da Carolina. Provavelmente isso é uma coisa que pesquisadores estão debatendo, mas Locke parece que foi um dos autores dessa Constituição originária da Carolina. E lá, Locke, por exemplo, vai dizer que a tolerância tem que ser a mais ampla possível. Você tem que tolerar o paganismo, a idolatria dos povos de lá, por exemplo, o paganismo dos africanos que vão trabalhar como escravos, etc. Você tolera tudo. É interessante isso aí, porque lá... Desde que respeitem o trabalho. Não, também. Por exemplo, ele pode trabalhar, isso mesmo, mas você vai trazer o escravo de lá da África, ele vai para trabalhar. Ele pode ter o seu culto lá pagando, não tem nenhum problema. Para lá que não tem problema. Aí porque aí você é intolerante. Porque parece que o intolerante é aquele que desrespeita, não tem como fugir, né? De uma intolerância para o intolerante. Porque o intolerante é aquele que vai desobedecer as leis a todo momento, né? Sim, aí ele vai estabelecer. Até pronto, o Estado em Locke é um Estado laico. Ele é artificial, né? Foi criado pelo homem, não é uma coisa. Deus não disse para o homem criar o Estado. Em nenhum momento Locke diz isso. No filme, nos autores que eu falei anteriormente, os Salmácios, o filme, você tem de fato um Estado, uma ideia de que Deus ordena os homens a viverem em uma sociedade civil, política, organizada, de uma determinada maneira, monarquista, etc. Mas para Locke não, o Estado é uma necessidade. Ele vai dizer, não, é um remédio que os homens criaram. Até parece assim, às vezes, por exemplo, tem uma tese, acho que foi a primeira tese de Locke do Brasil, que é o Jorge Eduardo Filho. Ele escreveu sobre a história em Locke. Ele vai pegando essa ideia da história, eu esqueci o título exato, mas parece que a história é direito natural. Aí ele vai mostrando isso e depois ele chega a umas conclusões assim, que parece que Locke pensa que depois o homem
evoluindo racionalmente, ele possa viver sem Estado, tá certo? Uma coisa um pouco... Porque o Estado ele só serve para cuidar da ordem civil. Ele não vai fornecer muita coisa não, entendeu? Ele é o Estado mínimo, de fato. O Estado não vai ser responsável pela saúde. O Estado, a educação que ele vai fornecer vai ser para aprender uma arte manual para aquele indivíduo pobre trabalhar. Mas a educação do jeito é uma educação privada, por exemplo, né? Fornecida por um preceptor e etc. Então, ao que parece é o seguinte, assim, algumas conclusões você pode extrair, que com o desenvolvimento da sociedade, da racionalidade, os homens possam em um futuro, viver sem a necessidade do Estado. São conclusões que é possíveis, né? Assim, pensar, hipoteticamente, claro. Ele não escreve isso. Seguindo essa lógica, a gente poderia também fazer uma elaboração da questão disso, provável também a religião seria necessária. Seria. Nós deveríamos estar desincomodados. Isso. É aquela coisa, se os homens são racionais, não precisa ter religião. Até porque, no caso, a racionalidade é uma espécie de religião natural. Né? Por quê? Porque ele consegue compreender a vontade de Deus. Então aí já é uma espécie de uma religião natural. Então não precisa. Aí fica parecendo que de fato é uma religião, é uma espécie de um deísmo. Agora, só que o conhecimento de Deus não é obrigatório. E aí você ainda tem uma outra coisa em Locke também, sobre a questão do ateísmo, que ele fala no ensaio. Você pode ser ateu, sem expor isso e viver a vida toda como ateu, entendeu? Bastando você não expor, como é que vai saber se alguém é ateu? Só que você não pode descobrir. Mas tem uma... Mas eu tenho aqui uma sombra da consciência. Só que é muito retórica, porque mesmo no ensaio ele divide isso, a questão da interioridade, ela nunca pode ser modificada pela exterioridade. Entendeu? Então, se o cara também, aí tem a questão mesmo até da própria consciência e da fé. O que é fé em Locke? Fé é aquilo que não é certeza, aquilo que é crença. Fé e crença é a mesma coisa no Locke, no ensaio. Então, tudo aquilo que não é demonstrado é fé. Tá certo? Então, a fé é algo interior. E o Locke vai dizer o seguinte, mesmo nas cartas sobre a tolerância, tudo aquilo que é interior não pode ser modificado por medidas exteriores, punições, crimes e etc. Então, por exemplo, o ateu ele pode ser ateu, ter aquela opinião, né, que é uma crença, né, por não ser demonstrado, por não ser um conhecimento, e viver a vida toda com aquilo, e mesmo que ele seja perseguido, punido, etc., não há uma garantia que as medidas exteriores modifiquem a interioridade. E de outro modo também, como eu disse, pode ser que o cara seja ateu, viva a vida toda com ateu e nunca fale, nunca exponha isso, ele vai viver naturalmente, ninguém nunca vai saber, pronto. É uma possibilidade também. Mas uma percepção como essa, o ateu não conseguiria ter essa vida. Porque como o ateu não participaria do vínculo moral, ele não conseguiria ter essa vida no encontro. Não, depende. Não, mas aí depende. Por exemplo, quem precisa da religião, como eu disse, é aquele que não deriva, entendeu? Então você pode viver numa sociedade política, por exemplo, alguém aqui, o pessoal que estuda filosofia, tá? Que, né, pode ser ateu e viver tranquilamente, derivar o justo e injusto pelo âmbito da razão. Agora, aquele indivíduo que está todo dia na construção civil e etc., esse precisa de uma religião para... É mais um campo de beleza. Locke deixa margem a tudo isso. São coisas assim, que, como eu estou dizendo, são coisas que o Locke deixa e são leituras possíveis. Assim. O católico ele não vai negar que esse acredita em Deus. O católico é um caso curioso, porque ele acredita em Deus, ele é religioso, mas ele não pode ser tolerado, ele ameaça uma cultura. Isso. É porque, na verdade... Mas não é que é uma espécie de uma ameaça à ordem pública, mas ainda é mais. É porque o católico ele é uma espécie de... ele não é um patriota, porque antes eu tinha mencionado um pouco do termo do patriota, ele é uma espécie de traidor da pátria. É uma espécie de ameaça. Agora, bem específico, ó, esse cara é traidor, por quê? Porque ele está vinculado a um príncipe estrangeiro. Agora, ninguém tolera ali os católicos na Inglaterra do século XVII, nem Filmer, nem Milton, todo mundo vai
fomos católicos. Aí, né? Você conhece isso, né? Já vem da reforma, do anglicanismo. Ser católico é ilegal, né? É ilegal. Ilegal. E foi algo que, assim, é impressionante. Todos os autores, pelo menos que eu li desse contexto, que vão falar sobre católico, ninguém tolera católico. Seja patriarcalista, monarquista, liberal, ninguém republicano, ninguém tolera católico. Relação de religião De quem? assim, porque você não precisa da religião para estudar a sociedade política, certo? Tem o senso natural do ser humano de estabilidade. Isso. E você só precisa, por exemplo, o máximo que você precisa dela é para conter o povo, Um culto, isso. sociais. Isso. Você não tem ordem pública, ele vai ser interessante, mas a polícia pode ajudar. No caso, ele só que ele não fala da. Poderia ser, só que ele vê que a religião era mais fácil, Ele é né? mais efetivo. Porque a religião trabalha. Aí tem outros temas, assim, porque não dá para expor tudo, mas tem punição e recompensa no outro mundo, que a religião fornece, entendeu? Ela sempre trabalha com essa coisa de punição e recompensa no outro mundo. Isso seria muito mais fácil de ser entendido e de ser aceito pelo homem mais simples. Então, ela acaba fornecendo um elemento retórico educacional muito forte, né? Mas são várias leituras possíveis. Não é à Não toa. é nenhuma. Tem alguma importância? Não tem, não. Total. Então é por isso que eu disse que se Locke tivesse aquele negócio, ele vai dizer, claro, a religião é importante, agora dentro de um contexto específico, né? Então, para você divisar, então, de fato, a importância da religião, Locke tem que fazer essa leitura maior, para entender as formas de sociabilidade possível, tem que ir no ensaio, tem que ir nessas outras obras para resolver. Uhum. Sei lá, nas Ilhas Marianas, né? Sei lá. Mas é isso. Ele para um argumento em cima de uma decisão. Isso. As missões, sei lá. Quando ele cita os chineses também, porque ele cita os chineses a partir dos jesuítas que foram para lá, que na China teve missão jesuítica. E aí ele diz que muitos jesuítas falam que na China, o pessoal da antiga religião da China, como eu disse, eu fui pesquisar, não encontrei que eu seria tentadas, né? E aí... então, aí, eu deveria ter conversado antes. Os cultos mais antigos, tal, ele vai dizer que é o que os... Isso. Aí, que esses povos viviam sem nenhuma noção de Deus, era uma espécie de povos ateus também. São vários. Mas aí no conceito de Deus, que assim, que era o conceito ali da época, né? Deus onisciente, onipresente, distinto da matéria, que é espiritual, que cria o mundo e não se envolve, porque até aí vai para aquela questão dos milagres, lembra que uma vez eu já apresentei até aqui no evento. Aí você tem toda uma fundamentação dessa filosofia da religião do Locke, aí você tem que buscar todos esses elementos, tá certo? Aí vai para os milagres, uma série de coisas. Mas, enfim, é uma coisa aí ampla. Não, pode. Você falou, O exonador, né? Eu fico bastante. A ideia é que essa utopia, por exemplo, de uma vida mais perfeita. Ou seja, foi muito mais essa máquina de essa literatura, quando você vai falando da questão moral. O fulano de tal, o filho basta, sei lá quem, então, viveu sem esse ideal moral e Deus. Viveu sem Deus. Aí você usa um componente uma vida mais perfeita. Isso. E é mais difícil que coloca, você já está muito mais aqui. É integrar essa ideia também não é uma utopia de ordem religiosa. Por exemplo, quando eu vou buscar, eu sou um cara da época do Locke, ou eu sou alguém que não consegue escrever lá, mas aquela vida lá no Peru era mais perfeita, porque as pessoas viviam assim, lá e tal. Em que grau, se eu fosse mais, em que grau isso também não está indivíduo por uma ideia
tudo E eu certo. não tenho como escapar. É quase como se corresse atrás da. A ideia desse paraíso. Não, mas é um pouco isso Quando vocês mesmo. falavam de uma Isso. coisa laica, ou laicamente, ela não pode Não é. Não, eu concordo com você, eu concordo. É porque assim, é como se, de fato, o estado de natureza, que é esse estado do comunismo primitivo que Deus deu o mundo para toda a espécie, esse é o estado perfeito. Ele, não, mas é. Agora, a questão é como eu disse, tudo isso não inviabiliza a existência de Deus. Não, Deus está lá, vai continuar existindo, etc e tal. Agora é que você não precisa de Deus para você viver moralmente, mas de fato esse estado é o mais perfeito, porque os homens vivem mais próximo, na verdade os homens vivem diretamente obedecendo à vontade de Deus, que são as leis naturais. A relação é mais próxima, é isso mesmo que você está falando, é uma relação direta. E aí por isso que eu digo que no Locke é possível a gente conjecturar que em uma sociedade que os homens avancem a um tempo, a uma determinada situação em que a guerra, os distúrbios sociais não existam, que as pessoas vivam pacificamente e racionalmente, ao que parece esse estado seria então a redenção, ele voltaria. E aí você não precisaria mais do estado e viver essa vida natural perfeita, que é a vida a qual o homem criou, ou o homem não, que Deus criou o homem naturalmente. É isso mesmo, é isso mesmo, volta para o mesmo ponto. Tem um individualismo tecnológico, Isso, político, cada um se vira. se vira. Se não der, a família ajuda. Se não for a família, a comunidade. É residual, é Se eu mínimo. puder resolver Tudo aqui. É por isso que eu disse, você cai em uma anarquia, no estado anárquico. Naturalmente é anárquico porque não tem um Estado, não tem um poder político. Então, é isso mesmo, a conclusão é essa. Se vocês são esferas, né? A sociedade natural resolve, a família resolve, os costumes, o conhecimento da lei. Chega uma hora que não dá mais para resolver, porque a propriedade cria uma desigualdade. Os homens começam, ele fala lá, tem a cobiça, os homens invadem o direito do outro, e você cria um Estado. Mas se isso não existisse, esse tipo de coisa, se por exemplo, se não existisse a propriedade teria que existir naturalmente, porque Locke já disse que a vida, a liberdade, os bens são propriedade. Mesmo aquela manga que eu colho ali simplesmente para me alimentar naquele momento é uma propriedade. Mas se não existisse a propriedade ampliada que corrompesse o gênero humano, né, ele nunca ia precisar de um Estado. Ele ia viver a vida toda numa sociedade anárquica natural mais próxima da vontade de Deus. Que é isso mesmo. Agora, sem ter a necessidade de conhecer Deus. Aí é que podem falar aí. Vamos lá. Eu estou aqui só para responder agora. Não, a razoabilidade é porque é uma religião simples, razoável, né? Ela tem que ser simplificada, tem que ter poucos credos, não pode ser algo complexo. Né? Por isso que é algo razoável, no sentido de ser simples, menos complexo. Porque se você cria, se o cristianismo, você vai entender o cristianismo como uma religião muito complexa, com muitos dogmas, muitos credos e etc., aí você vai criar o mesmo problema da moralidade estabelecida pelos filósofos, ou seja, você vai criar uma série de credos, de crenças que são difíceis de serem compreendidas. Aí por isso que você tem que ter uma religião simples, razoável, muito simples, adequada, muito simples. Não, razoável é por isso, porque é simples, é razoável, razoabilidade. Ou seja, no cristianismo simples, reasonableness. Mas é justamente isso. Ou você traduz por racionalidade ou por razoabilidade. Eu prefiro razoabilidade. É o bom senso, isso aí, perfeito. Isso, médio, perfeito, é isso mesmo. Racionalidade, por isso que eu não traduziria por racionalidade, porque a racionalidade é algo que foge ao homem médio. Seria mais uma coisa mais derivada da própria razão. No caso aqui é razoabilidade do cristianismo por ser o cristianismo simples. Muito simples, adequado às mentes mais razoáveis, às mentes dos homens médios, trabalhadores, daqueles homens mais simples. Por isso que é uma razoabilidade.
Mas aí você tem. Não, homem médio. O Homer Simpson, é claro que é. Então, mas aí também, veja, é uma questão de escolha, né? Se você vai no dicionário traduzir, você tem essas duas opções. Ou você traduz por racionalidade, que aí eu acho que foge completamente do que Locke quer dizer, porque ele quer uma religião simples, não uma religião derivada da razão, uma religião simples, né? Ou você traduz por razoabilidade. Eu penso que razoabilidade, no que Locke quer dizer, é muito mais adequada, é completamente adequada. A tradução seria essa. Você tem que orientar. É porque se você. Não, em geral, se os homens não forem, não direcionarem seus pensamentos para o conhecimento de Deus. Como? Se esse homem acima da média, dotado de razão e sensibilidade, e essas duas coisas podem orientar o pensamento para o conhecimento de Deus. Elas podem ter determinadas filosofias que cabem para as suas experiências e não chegar. E nem está preocupado. E nem está preocupado. Mas no caso, como é que o homem pensaria nesse sentido? É isso, você responder a questão da preocupação. Se você está preocupado, por exemplo, não, o mundo é como ele pensa. O mundo, ele parece que tem uma determinada lei, uma determinada ordem. Então, mas se o mundo tem uma determinada ordem, uma determinada lei, é necessário ter um legislador. E aí você vai para o pensamento até chegar a um legislador. Mas se você simplesmente entende as leis e não fica procurando, não, e quem foi que criou isso, tal, não sei o quê, simplesmente entende que é uma lei natural, você resolveu o problema sem ter a necessidade de Deus. Mas como eu disse, são leituras nas entrelinhas, né? Geralmente. Viu? A questão da razoabilidade é isso, é a questão de tradução, né? A racionalidade não seria adequado com o que Locke quer, que é uma religião simples, de bom senso, credo simples, etc. Então, razoabilidade. Na verdade, todos os intérpretes de Locke traduzem por razoabilidade, né? Ou seja, uma religião simples. Simples, no caso, é porque não é complexo. Não, mas é claro, mas não tem como fugir. Não, mas eu não quero. Imagina uma religião com muitos credos. Imagina uma religião com muitos credos. É uma religião complexa, não é isso? Com muitos credos, muitos elementos de fé, de crença. Agora, se você vai para uma religião com menos elementos de crença, de credo, porque Locke só vai dizer dois. Para você ser cristão, você tem que admitir que Deus criou o mundo e que enviou o seu filho para nos salvar. É só isso. Então, mais simples do que isso, eu não vejo. Isso é simples, né? Não é complexo. Mais complexo da filosofia. Tá certo. Para a próxima, fica para o próximo, então. Vamos salvar. Ele também acreditava na vida após a morte, certamente, na vida eterna. Locke, sim. Então, para ele, conforme a distinção que você fez entre os tipos de racionalidade, o homem que tinha o primeiro tipo de racionalidade, que não era cristão nem técnica, ele, independente dos dogmas cristãos, usando apenas a racionalidade dele, para chegar à lei natural, ele poderia ser uma pessoa moral. Isso bastaria para que ele ganhasse a recompensa que ele teria após a morte. É uma conclusão, né? Sim. Por consequência, aquela pessoa que é do outro tipo de racionalidade, você disse que a religião serviria para ela porque ela não é capaz de ver as leis morais ou Isso. o objetivo então seria simplesmente que ela tivesse esse acessório para, digamos, fazer o que é certo, já que ela não consegue fazer por si mesma. Mas então, o objetivo primordial seria
Não, isso aí é um dos pontos mesmo da religião cristã, né? Essa coisa da recompensa no outro mundo. Mas a preocupação de Locke não é essa. Até porque tem uma coisa interessante no ensaio, que é o seguinte. Locke diz que a gente não conhece as substâncias, né? Quando ele viabiliza a filosofia natural. Então, tanto a resistência quanto a rescógita não pode ser conhecido. Ele faz uma crítica a Descartes. Ele põe isso. Então, partindo desse pressuposto, ele chega a supor que Deus poderia criar pensamento em uma parte organizada da matéria, está lá no ensaio, sem a necessidade da existência de uma alma. Então, veja, Locke fala isso. Pensamento na matéria sem alma, que o pensamento está na alma, está na res cogitans. Então, no final das contas, isso é mais que essa coisa da recompensa no outro mundo, ela serve mais como um elemento que força os homens de fato a seguir os ditames da religião, porque ele vai ter uma recompensa, uma punição na outra vida. Mas a perspectiva mesmo é a social, é a da sociedade. Até porque você tem esse tipo também de posição de Locke, do pensamento na matéria, sem a alma. E aí, se o pensamento está na matéria sem a alma, o homem pode morrer e acabar tudo ali. Por isso que Locke foi, por muita gente, foi chamado de ateu. Né? Muita gente perseguiu Locke por conta disso. Tiveram várias críticas a essas conclusões do ensaio. Então, eu entendi o que você falou. Então, veja, o problema não é o outro mundo, não é a vida no outro mundo. Locke não está preocupado, até porque o homem pode ser que nem tenha alma imortal. Ele deixa essa suposição. O problema é a ordem civil. E aí, o outro mundo serve como mais um elemento de coerção religiosa, que leva os indivíduos a seguir aqueles a seguir os ditames da religião, né? E diz, ó, se você seguir esses ditames, você vai ter uma outra vida boa, tá? Né? Ou não, né? Não dá, porque ele deixa essa suposição, né? Então, aí eu acabo fazendo sempre essa leitura, mas Locke mais materialista, você pode fazer, né? Porque ele vai dizer que você não conhece as substâncias. Boa parte do ensaio é para bater na ideia de substância, né? Dos cartesianos. Não tem como você descobrir. O entendimento humano, para Locke, ele não é adequado para conhecer esse tipo de verdade. Você só conhece a moralidade. Locke é um filósofo da moralidade. Inclusive, que o ensaio, quando ele vai falar do ensaio, como foi gestado, é justamente assim. Foi uma discussão sobre religião, moralidade, etc., e de uma discussão inicial na década de 60, ele ficou 20 anos pensando nisso e culminou no ensaio no final da década de 80, 1689, quando ele publicou. Então, o que leva Locke a escrever o ensaio é a moralidade. E aí você no ensaio tem esse tipo de coisa. O ateu é natural, o homem pode ser simplesmente uma matéria pensante, não precisar de uma alma, etc. Então, tem tudo isso. É quase um herege, né? Eu queria então, uma melhor atenção, agradecer imensamente tanto o Marcelo como o Saulo aí, pedir uma salva de palmas. Obrigado, valeu, né? E espera aí outras coisas. E mais depois da parte administrativa, de certificado e tal, essa semana a gente resolve tomando um e-mail para vocês, aí vocês entram em contato, tá bom? Obrigado, valeu, gente. Um abraço. Valeu aí, cara. Boa. Faz uma batalha, né? Você já consegue. Ficou claro. Fiquei a impressão de que às vezes algumas coisas são ditas só para distrair, com muita atenção. Porque se ele falasse isso, ele poderia ser morto, você percebeu?